que é esse conceito de dualidade? A dualidade, ela está em todo lugar do mundo, tá? Em tudo que é complementar, em tudo que aparentemente é o oposto, tá? São coisas completamente diferentes, mas que são a mesma coisa no final, tá? Então são opostos, mas que são complementares e que são manifestações opostas de uma mesma coisa. Pode pensar nisso. Isso seria a dualidade. Tá? Então existe uma relação muito forte entre duas coisas que são opostas. Quando isso se manifesta é a dualidade. Então, vários filósofos, se vocês olharem na internet, aí dá para passar o dia se divertindo aí, lendo sobre dualidade, né, dualidade do ser humano, dualidade da natureza e assim por diante. Trouxe alguns exemplos aqui, só para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Yin Yang, quem já ouviu falar de Yin Yang, né, uma das definições, aí, uma das coisas principais é, quando eles falam de Yin Yang, duas forças fundamentais aí, opostas, tá? Mas que são complementares, como eu acabei de falar para vocês, e que vão se encontrar em todas as coisas aí do mundo. O que mais? Onde mais a gente vê dualidade? Comédia e tragédia. Então, no teatro, né, a raiz do teatro aí é exatamente a comédia e a tragédia, que são coisas completamente opostas quando você olha, né, mas que são totalmente interligadas, elas nasceram juntos, e uma não existe sem a outra. Tá? E, na verdade, até a gente mesmo tem dificuldade, né, em traduzir, em diferenciar, tá? Quando a coisa vai para o extremo mesmo. Né? Tem até o termo que a gente fala, nossa, seria trágico se não fosse cômico, né? Aí às vezes você fala, não, mas na verdade seria cômico se não fosse trágico. Você fica em dúvida, tá? Porque são coisas opostas, mas que tem horas que parecem que são a mesma coisa, né? Então, comédia e tragédia também tem essa dualidade aí. O que mais? Razão e emoção, né? Você está ali sempre naquela briga entre sentimentos aí, né? Você fala, poxa, né, a razão fala isso, mas o coração fala aquilo, são sentimentos opostos, mas que no final das contas, né, tem uma manifestação aí que vem de uma única origem, mas que são aí, a princípio, opostas. Bem e mal, tá? E eu poderia passar aqui amanhã, como eu falei para vocês, né, dia e noite, tá? Não existe o dia sem a noite, então, né, são coisas complementares aí. Amor e ódio, muita gente fala, o ódio não deixa de ser um amor, né, mas é uma manifestação completamente oposta do amor. Então a dualidade está em tudo. E por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, a dualidade também está na otimização. Então essa é uma outra beleza da otimização. Num dos vídeos eu falo para vocês, olha, a gente está otimizando o tempo todo, a natureza está otimizando. Tá? Se você for procurar o formato de uma hemácia que tá no seu sangue, ela é otimizada. Tá? Existe estudo que mostra que o melhor formato é esse que tem no seu corpo, ele é otimizado. Então, a todo momento a gente está otimizando. E esse conceito de dualidade, né, está na otimização também. E vai ser fundamental aqui para a teoria toda de otimização. Aqui, como que ela se manifesta? Nos problemas primal e dual. Como assim? Todo problema de programação linear, ele tem sempre um outro problema, que é o dual dele. Tá? Como assim? Se o problema que você está falando é de min, o dual dele é de max. O que é custo em um dos vetores vai ser limitação para o outro problema. Agora, o que é limitação para o problema que você está olhando vai ser custo, vai ser objetivo, tá? Para o outro problema que está relacionado a ele, para o dual dele. Variáveis no problema são relacionadas com restrições do outro problema e vice-versa. Essas relações mostram aí, né? Começam a mostrar essa dualidade, essa relação entre os problemas. Então, se a gente tem um problema aqui na forma padrão, o que seria o problema dual desse problema? Um problema de maximização, ou seja, se esse é min, o outro é max. Não estou falando de transformar para a forma padrão, nada disso aqui. Tá? É um outro problema esse. Então, se um é min, o outro é max. Lembra que eu falei, ó, se o que a gente tem aqui de recurso, né, o que está limitando o recurso de um lado, é o que é custo do outro, é o que está, né, motivando o objetivo do outro. O que é o objetivo para um, lá, o que é vetor de custos aqui, é limitação para o outro, é o lado direito do outro. A matriz transposta. E esse daqui é o que a gente chama de problema dual. Tá? Nesse caso aqui, ó, a minha variável dual, P é a minha variável dual. A gente vai ver. E ela está livre aqui simplesmente pelo formato do problema na forma padrão. Se o problema tiver em outro formato, essa P aqui ela começa a ser maior ou igual a zero, né, menor ou igual a zero, enfim. Se esse daqui era o problema que eu estava, né, falando, o meu problema original, esse daqui passa a ser o problema dual. Vejam aqui, ó, todos os parâmetros aqui são os mesmos. Tá? Até a matriz é a mesma.
ela só está transposta. Então, como eu estou chamando esse de dual, para diferenciar, o pessoal chama esse de primal, tá? Então, problema dual e problema primal. X, então, são as variáveis primais. Agora, ó, P1, P2, Pm, são minhas variáveis duais, tá? M aqui, eu estou assumindo que é o número de restrições no primal. Então, vejam que eu já vou ter, ó, se eu tenho aqui 4 restrições, eu vou ter 4 variáveis duais, tá? AX igual a B, restrições primais. E o A transposto P menor ou igual a C? Restrições duais, tá? Propriedades importantíssimas. Se um tem solução ótima, o outro também tem. Tá? Então, isso você pode afirmar. Se você resolveu o dual e viu que ele tem solução ótima, o primal também tem que ter uma solução ótima. E mais do que isso, elas têm o mesmo valor. Então, aí, quando a gente começa a ver agora que são coisas completamente diferentes, um problema é min, outro é max, cada um está indo para um extremo, mas mesmo indo cada um para um extremo, eles vão chegar no mesmo lugar, tá? Que é o mesmo valor ótimo. Se você resolve esse, e você, meu valor ótimo deu 100, a hora que você resolver esse aqui, o valor ótimo vai dar 100. Tá? Mas e se não tiver solução, ótima, né? Se não tiver solução factível? Então, ó, se um é ilimitado, o outro é infactível. Então, se você resolveu um problema, tentou resolver, falou, puxa, né, isso aqui está dando ilimitado. Isso é porque o outro é infactível. E aí, se você tentou resolver que o problema é infactível, ou seja, não tem nenhuma solução, então significa que o outro tem que ser também infactível ou ele é ilimitado. Vai ver vários exemplos aqui. Estou só mostrando aí a situação aí ampla, né, de uma forma geral para vocês. E o mais bonito de tudo, o dual do dual é o primal. Como assim? Se eu pegar esse problema aqui e escrever o dual dele, porque veja, todo problema de programação linear tem um dual. Então esse daqui tem um dual que é esse. E se eu tentasse achar o dual desse aqui, onde que eu ia cair? Opa! Nesse daqui. Então, o dual do dual volta para o primal. A mesma operação que eu fizer aqui para chegar nesse, exatamente a mesma. Quando eu aplicar no dual, eu vou voltar para o primal. Então, a mesma coisa, o contrário do bem é o mal, o contrário do mal é o bem. Tá? Exatamente. Tudo que a gente vê em dualidade no mundo, aí na natureza, a gente vê aqui na otimização. Vamos ver um exemplo aqui, só para a coisa começar a ficar um pouco mais concreta, né? Estava muito abstrato aí. Bom, tenho lá, ó, minimizar 15x1 mais 12x2. Eu posso usar a mesma ideia que eu tive aqui, tá? Como assim? Ó, se eu colocar o problema na forma padrão, o dual dele é exatamente esse aqui, tá? Exatamente nessa forma aí que vocês estão vendo do lado direito. Então, vamos colocar ele na forma padrão. Um comentário aqui. Não é assim que a gente vai fazer das próximas vezes, tá? Vou só fazer agora para vocês verem que se eu colocar na forma padrão, eu vou chegar exatamente no problema da direita ali, no dual dele. Mas, futuramente, a gente vai usar uma tabelinha. Futuramente, daqui a 5 minutos. A gente vai usar uma tabelinha para daí sim, não importa o formato que o problema está. Se ele está com maior igual aqui, menor igual, tá? Eu já consigo diretamente o dual dele sem ter que colocar na forma padrão. Mas só vamos colocar na forma padrão aqui só para vocês verem. Forma padrão desse cara. Então, olha lá. 15x1 mais 12x2. Então, tá ali. 0 aqui, só para eu não esquecer dessas variáveis. Coloquei aqui, ó, variável de excesso, x3, variável de folga, x4, tá? Por causa das desigualdades. E o restante continua igual. Dado que ele está agora na forma padrão, basta eu, né, usar essa ideia. Então, o min vai virar max. Lado direito aqui vai virar o meu custo. Então, ó, quantas variáveis eu vou ter aqui duais? Ó, eu vou ter uma para cada restrição, P1 e P2. Tá? Tá bom. Então, ó, como é que vai ficar o meu problema? Ó, max, tá? Min vira max. Lado direito aqui vira o meu custo. Então, ó, 3 P1 mais 5 P2. Ah, legal. O que mais, então? Ó, a minha matriz ela vai ficar transposta. Então, ou seja, cada coluna aqui ó, vai virar uma linha aqui. Ou vice-versa. Como assim? Ó, se eu pegar essa primeira coluna aqui, ó, 1, 2, ela vai virar a minha primeira restrição. Tá? Então, como assim? Sujeito a 1 vezes P1 mais 2 vezes P2. Por que 1 vezes P1, 2 vezes P2? Aqui tem 1 na linha que eu falei que corresponde ao P1. Aqui tem um 2, tá? Na linha que eu falei que corresponde ao P2. Então, 1 vezes P1 mais 2 P2. Tipo da restrição, menor ou igual ao custo, lá do meu primal. Então, ó, se eu estou falando da primeira coluna, eu vou pegar o C1.
Então, menor ou igual a 15. E assim por diante. Agora eu vou pegar esses daqui, ó. Então, veja, cada coluna, essa daqui era A1, né? E o C1. Primeira coluna da matriz A, primeiro custo. Essa daqui, A2 com o C2 aqui em cima. Tá? Então, aqui, ó, C2 e aqui o A2. Tá? Então, olha lá. 2 vezes P1 menos 4P2, tá? Menor ou igual a 12. E assim por diante, para cada um deles. Tá? E aí, no final, a minha P vai ser livre. Ó, coloquei aqui para vocês verem como ficaria. Então, vejam, ó, P1 mais 2P2 menor ou igual a 15. P1 mais 2P2 menor ou igual a 15, e assim por diante. Tá? Da mesma forma que eu falei para vocês, ó, vejam, cada uma das restrições do dual também está relacionada com uma variável primal. Aqui, ó, 1, 2. Olha lá, 1, 2. Tá? É a que está relacionada com o x1 sempre. Então, é como se o dual fosse o problema primal deitadinho aqui, tá, na matriz. Tá? E a gente vê aqui os custos. Por enquanto, está falando, nossa, mas para que fazer isso, Jesus? Calma, calma, a gente vai entender para que isso dá essa atualidade. Tá? Se eu não... Ó, veja que esse problema aqui, eu primeiro coloquei na forma padrão, tal, eu vejo que ficou uma coisa meio feia aqui, né? Eu poderia ter arrumado. O que é menos P1 mais 0P2? Isso aqui eu já posso escrever direto como P1 maior ou igual a 0, né? E esse aqui também, ó, P2 menor ou igual a 0, tá? Então ficou bonitinho assim. Então este rapaz aqui, ó, é o dual deste daqui. E se eu fizer o dual desse aqui? Eu vou chegar nesse, tá? Então esse daqui é o meu problema dual, tá? Deste daqui que é o meu primal. Vamos direto no que eu falei para vocês, ó, tabela de conversão primal dual. O que é essa tabela? É uma forma de você achar o dual de um problema sem ter que colocar na forma padrão. Então já vai direto. Só que aí, né, você tem que usar a tabelinha. Por quê? O que ele vai te falar? Ó? Se no seu primal, vamos considerar um primal de minimização que a gente vai chegar no dual de maximização. Se no seu primal você tiver maior ou igual a 0, lembra, variáveis no primal estão relacionadas com restrições no dual e vice-versa. Então a restrição no dual vai ser do tipo menor ou igual. Ah, mas e se minha variável do primal for do menor ou igual a 0? Ah, vai ser do tipo maior ou igual no dual, a restrição. Se for livre, vai ser igualdade. Ah, mas e as restrições? Lembra, cada restrição no primal agora vira uma variável no dual. Que tipo que vai ser essa variável? Então, o tipo da variável dual vai ser relacionado aí com o tipo da restrição primal. Então, se a restrição primal é maior ou igual a 0, do tipo maior ou igual, desculpa, a variável dual vai ser maior ou igual a 0. E aí tem todas as regrinhas. Meu Deus, que loucura. Calma, vamos ver como usar essa tabelinha. E se o meu problema estiver no max? Mesma coisa, se for do tipo max, né? O meu primal é maximizar uma função. O meu dual vai ser minimizar, mas eu tenho que usar essa outra tabelinha aqui. Vamos ver agora aquele mesmo exemplo. E vamos usar a nossa tabela bonita aqui, ó. É um problema de min, então eu vou usar essa primeira. Minimizar 15x1 mais 12x2, tudo bem? Então eu sei que isso aqui vai virar o meu lado direito do meu problema. Vai ficar aqui no lado, né? Então eu sei que eu vou ter aqui, ó, 15 em alguma restrição, e eu vou ter um 12 aqui, tá? Vai virar o meu lado direito. Da mesma forma que eu sei que se esse daqui, ó, é o lado direito do primal, ele vai virar também custo lá na minha função objetivo. Se é min, vai ser max. Tá? Então, ó, lembra, essa daqui vai ser relacionada ao P1, essa daqui ao P2. Então, 3P1 mais 5P2, a minha matriz de restrições aqui, de coeficientes, ela vai virar transposta. Então, ó, 1, 2 aqui vai ser a primeira restrição desse. Então, eu vou ter 1 P1, então, ó, 1 aqui vezes o P1, e o 2 vezes o P2. Mais 2P2. E é aqui que entra a tabela. Qual que é o sinal dessa restrição aqui? Né? É do tipo menor ou igual, maior ou igual, é igualdade? É para isso que eu vou olhar na tabela. Tá? Vamos só escrever a outra restrição aqui, ó, 2P1 menos 4P2, e aí eu tenho que saber aqui, eu não sei ainda o que é. Lembra que, ó, essa primeira restrição aqui, ela está relacionada com a variável x1. Por quê? Ó, é exatamente os coeficientes da x1 aqui, inclusive o custo da x1. Tá? Então, cada coluna aqui vira uma linha aqui, vira uma restrição aqui. Então, se ela está relacionada com a x1, eu vou olhar qual é o tipo dessa variável. Ah, essa variável é do tipo maior ou igual a 0. Vou lá na minha tabela agora. Se a variável primal é do tipo maior ou igual a 0, então a restrição correspondente lá no dual vai ser menor ou igual. Opa, beleza. Então, eu sei que essa daqui, agora eu sei quem é. Menor ou igual. Tá? Por que isso? Porque a variável primal era maior ou igual a 0. Então, a restrição dual fica do tipo menor ou igual. E para a próxima? Para a próxima é a mesma coisa, né? Eu tenho a x2
que é também do tipo maior ou igual a zero. Bom, então tá. Então eu sei que, olhando para isso daqui, eu consigo falar qual é o tipo da restrição dual. Legal. E agora eu preciso saber se P1 é livre, P1 é maior que zero, P2 é maior que zero, o que que é? Basta eu olhar agora, então, no tipo da restrição. Então, ó, P1 está relacionada com essa restrição. Vamos olhar na nossa tabelinha. Quando a restrição é do tipo maior, ó, restrição agora, tá? Restrição primal do tipo maior ou igual, a variável dual é maior ou igual a zero. Restrição primal do tipo maior ou igual, variável dual, então, maior ou igual a zero. Legal. O que mais que a tabelinha fala? Se a restrição primal for do tipo menor ou igual a zero, opa, minha outra, ó, do tipo menor ou igual, desculpa, aqui, menor ou igual. Se ela é menor ou igual, a minha variável dual é menor ou igual a zero. Ah, então tá bom. Então eu sei que agora P2 é menor ou igual a zero. Então pronto, esse é o meu dual. Com o perdão dos garrantes aí, ó, chegamos nesse dual bonito aí. Se vocês compararem depois, é o mesmo que a gente teria chegado se tivesse transformado nessa forma padrão e depois, né, se livrado aqui dessa partinha feia aqui, né, que falava que P1 e P2 é livre, mas na verdade tinha uma restrição para cada. Isso aqui é exatamente isso daqui. Mas não preciso de nada disso. Veja aqui, ó, eu simplesmente usei a minha tabela de conversão, fui olhando cada uma das variáveis primais para definir restrição dual, pois cada uma das restrições primais para definir variável dual. E aí cheguei nessa daqui, diretão daqui para cá. Então esse daqui, ó, mais uma vez, consegui mais um problema dual, ó, dual desse daqui. Se eu usar a minha tabelinha para achar o dual desse daqui, quem que eu vou achar? Era só eu usar essa segunda tabela aqui, essa segunda aqui, que agora é um problema de Max. Mas se eu usar essa tabelinha de Max e aplicar nesse problema aqui, vocês vão voltar para esse como num passo de mágicas, tá? Então, o dual do dual é o primal. Vamos fazer um exercício, ó, lista 2, exercício 2A. Encontre o dual dele, usando a tabelinha, e aí, depois que você achar o dual, eu quero que você resolva graficamente o dual dele, tá? Não é para fazer a solução gráfica do primal, não. É para fazer a solução gráfica do dual. Então, na listinha, esse é o exercício 2, tá? Então, tá lá, ó, exercício 2. Então, vocês têm o exercício lá, e a tabelinha é a que está aí na lista. Então, ó, lado direito aqui, função objetiva aqui. Então, ó, sempre lembrando que, ó, aqui é a restrição relacionada à variável P1 e essa daqui é a variável dual P2, tá? Então, tudo que for coeficientes aqui, ó, vai estar relacionado com o P1, tudo que for coeficiente aqui vai estar relacionado ao P2, só que transposto. Então, olha lá, 9P1 mais 12P2. E aí, tudo agora, ó, que está relacionado ao P1 é o que a gente viu ali naquela linha. Então, a restrição, que era menos 2, né, mais 3, agora ficou uma coluna aqui, ó, menos 2P1, 3P1. Olhando de outra forma também, você pode pensar sempre que cada restrição não dá relacionada a uma variável no primal. Então, o x1 e x2. Então, tudo que estava relacionado ao x1 está relacionado agora a essa restrição, olha lá. Que era custo lá, virou lado direito aqui. O menos 2 estava na linha do P1, menos 2P1. O 3 que estava na linha do P2, mais 3P2. Agora, a ideia é vocês fazerem aí a região factível do dual, como eu falei para vocês. P1 aqui, tá, gente? Vejam que é P1 e P2, tá? Vou pôr a culpa no PDF, foi o PDF que trocou essas letras, tá? Eu coloquei P. Não sei por quê, deu um erro, ele trocou por lambda. Então, ó, essa daí agora é o meu gradiente, estou maximizando, vamos na direção do gradiente, pumba, chegamos lá nesse ponto 0, 0,5. Tá? Então, essa daqui, ó, é a minha solução ótima dual. O valor ótimo aqui é 6. Se vocês tivessem feito, né, o gráfico para o outro problema, vocês teriam chegado nesse mesmo valor ótimo. Mas vocês chegaram nesse valor 6 aqui e é o valor ótimo deste problema aqui, mesmo não tendo resolvido esse problema.